Oh, amém. Glória a Deus. Nós vamos estar hoje meditando no livro de Êxodo. Eu fiquei quase 4, 5 meses, nós estávamos ministrando e pregando sobre a vida, sobre o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis nós vemos a família. Era muito forte a ênfase em relação à família. Você vê Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós vemos ali que começou as 12 tribos, os irmãos de José e toda aquela dinâmica. Mas quando você vai de Gênesis para Êxodo, agora em Êxodo, segundo livro, o livro da saída, Exodus, Exit, a saída, você vê que é um livro onde tem muito a ver com redenção, mas é um livro onde a ênfase passa de família, da família, para uma nação. Para uma nação. E eu sei que tem sempre alguém que gosta de digitar aí o título, ou se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, mas você pode escrever aí: foi a fé que salvou uma nação. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Foi a fé que salvou uma nação. E eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 1. Se você tem uma Bíblia aí, abra. Preferência não do seu celular, porque você vai acabar perdendo o culto, né? Não sei se dá para você assistir ao mesmo tempo ver a Bíblia, mas pega uma Bíblia aí. Êxodo capítulo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Eles entraram com as suas famílias. Fique ligado, porque Deus tem uma bênção sobre a família. Eu quero declarar isso sobre você hoje. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Eu quero que você fique ligado com isso, porque há um grande ataque, não só contra a família, mas contra a igreja e contra as nações agora. Mas a gente vê aqui, olha só, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Se frutificaram, aumentaram, multiplicaram, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Você percebe que quando você vê a igreja, você vê o povo de Deus crescendo, o povo de Deus fortalecendo, o povo de Deus se frutificando. Isso sempre vai incomodar alguém, mas nós sabemos que por detrás disso está uma atuação maligna. Sempre que a igreja vai se fortalecendo e vai crescendo e vai se multiplicando, e eu tenho falado, nós vimos já só nessas últimas semanas que a gente vê, deve ter mais já hoje, mas mais de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus através do culto online. Você pode dar glória por isso. Mas então aí isso incomoda. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Eu queria que você ficasse ligado com isso, porque o Senhor quer que você frutifique ainda mais, que você produza frutos, que você multiplique, e do outro lado você vê o inimigo querendo te parar, querendo te cortar, querendo te podar, querendo diminuir, querendo matar, roubar e destruir. Mas eu quero declarar hoje em nome de Jesus que a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra continua firme, continua forte, continua crescendo, continua prosperando, porque a palavra de Deus nos garante que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Mas eles tentaram usar de astúcia para que não se multiplique, e vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra, porque o inimigo só pensa em guerra. Então puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas olha aqui agora, mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava. Se eu tivesse com vocês aí na igreja junto, eu falar para você repetir isso, porque isso aqui, olha,
Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E os faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos, com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Olha que palavra diabólica que os egípcios estavam fazendo às parteiras. Queriam que elas matassem o bebê. Viu que é menino? Mata. Na hora que está saindo. Olha onde começa, olha onde você vê como era forte aquele trabalho de abortar, de matar o propósito de Deus. A gente sabe que começou no Gênesis, aonde a serpente lhe feria o calcanhar e a semente da mulher esmagaria a cabeça. Você vê que pela palavra toda o inimigo tenta destruir a semente. Você vê que o inimigo continua hoje. Eu vou te dar só alguns dados aqui para você ver como isso continua nos dias de hoje. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos nos levantar, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos nos arrepender para que Deus tenha misericórdia. Porque você vê que as parteiras, o rei do Egito disse às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra: quando ajudardes no parto as hebreias, vendo sobre os assentos, se for filho, matai-o. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei lhes dissera. Só aqui já dá uma mensagem que você podia fechar aí e dar glória. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Deus fez bem às parteiras. Por quê? Porque elas continuaram promovendo a multiplicação. Elas continuaram promovendo vida e não morte. Elas continuaram protegendo aqueles bebês e aquelas crianças. Elas continuaram abençoando as famílias. Elas continuaram sendo aquela que ia abençoar. E pensa bem, irmão, que terrível que é. A gente não sabe, quem não fala aqui, como que elas deviam matar a criança. Dá para imaginar muitas coisas terríveis. Mas o alvo era acabar com a semente. O alvo era acabar com o menino. O alvo era acabar. E a gente vê isso se repetindo no tempo de Jesus, onde todos os meninos, 2 anos, 12 crianças de 2 anos para baixo, seriam mortas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, não tem jeito de querer enfraquecer a igreja, querer enfraquecer o povo de Deus, querer matar, querer destruir, porque quanto mais perseguição, quanto mais essa situação, quanto mais aperto vem, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce. Vamos voltar isso para você? Quanto mais o levante vem, quanto mais o açoite vem, quanto mais as portas se fecham, você vai se fortalecendo, o seu cabelo vai crescendo, as suas forças vão aumentando, você vai se fortalecendo na palavra, você vai se enchendo da presença de Deus, você vai se enchendo da revelação, você vai se enchendo de louvor, você vai se enchendo de glória, e que sem perceber, a sua força está aí, porque você está crescendo, você está prosperando, você está se multiplicando, porque nada e ninguém pode impedir os planos de Deus. Aleluia! Deus fez bem às parteiras por causa disso. Porque as parteiras temeram a Deus
Ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascessem aos hebreus. Olha só, era alguém espionando eles. Olha aqui. Então ordenou Faraó ao seu povo, a todos os filhos que nascessem aos hebreus. Os egípcios, vendo o que ia acontecer com os hebreus. Os egípcios, vendo se eles iam continuar. Irmão, você percebe que quando a pessoa cresce, quando ela prospera, aí vem o ataque? Já reparou isso? Basta crescer, prosperar. A gente ouve isso demais, até no meio evangélico. Se tem alguém crescendo, prosperando, Deus está abençoando, Deus está honrando, deve estar roubando. Nunca se pensa, será que a pessoa não está fazendo algo que Deus mandou ela fazer? Será que é porque a pessoa não é fiel? Será que é porque a pessoa não foi fiel com o pouco e sobre o muito Deus está colocando? Será que não é porque a pessoa tem uma vida de oração e de jejum? Será que não é porque a pessoa conhece a palavra e é o Senhor da palavra? Será que não é porque a pessoa tem feito a coisa certa, mesmo quando ninguém estava vendo, e agora quando ela prospera, todo mundo quer derrubá-la lá de cima? Porque na verdade é como os irmãos de José, que tentaram tirar ele de lá de cima, porque eles tinham inveja. Primeiro eles tinham ódio, primeiro eles tinham raiva, mas depois você vê que eles tinham inveja dos sonhos de José. Então dá para entender que os sonhos de José, quando ele falava, acontecia. Quando ele falava, acontecia. Quando ele falava, acontecia. E isso incomoda. Eu quero encorajar você, irmão e irmã, que está achando que vai continuar desse jeito. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que não vai mudar. Deus vai virar esse cativeiro. A palavra de Deus fala que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir. A palavra de Deus diz que quando o inimigo vem como torrentes de águas, Deus vai levantar um estandarte. A palavra de Deus nos mostra vez após vez após vez que, irmãos, quanto mais o inimigo tenta derrubar, detonar, destruir, humilhar, o Senhor pega aquela situação e ele transforma e ele exalta, e ele pega o pequeno e o coloca entre os grandes da terra. Pode dar glória, porque eu quero dar glória a Deus por isso, porque eu creio nessa palavra. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascessem aos hebreus, lanceis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Deixa eu dar só algumas estatísticas. A gente sabe coisas terríveis que já aconteceram na face da terra. A gente podia pegar, mas eu não quero aqui promover desgraça. Só para a gente ver, quando aconteceu o Holocausto, que foi desde que o Hitler foi Chancellor, que ele foi o líder lá da Alemanha. Você sabe o que aconteceu desde o ano de 1933 até o ano de 1945, os campos de concentração de 1941 a 1945, entre 11 e 17 milhões de pessoas foram mortas no Holocausto, entre elas 1 milhão eram crianças. de 11 a 17 milhões, porque ninguém tem o número exato, mas foi muita gente. Nos Estados Unidos, irmãos, infelizmente, nos Estados Unidos, todos os anos são realizados 1.600.000 abortos. 1.600.000 abortos. No Brasil, eu chequei isso no Brasil. Você pode procurar, varia vários números, mas eu encontrei no Brasil clandestinamente, porque é ilegal no Brasil. Aqui nos Estados Unidos foi feita uma lei que o Congresso está tentando derrubar já há alguns anos, e eu creio e oro e declaro que vão conseguir derrubar essa lei, porque irmãos, como que chama aquela palavra em português? Genocídio? Genocídio. No Brasil, clandestinamente, olha isso, são realizados cerca de 850.000 abortos por ano. Nos Estados Unidos, tem uma estimativa que 3.700 igrejas são fechadas por ano. Só para você ter uma ideia, é uma média de 71 igrejas por domingo. Então você vê, o inimigo, ele faz o que ele tem que fazer. Ele não é isso, João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar uma vida, e vida com abundância. Então eu quero te encorajar, irmãos. Em nome de Jesus, toma posse disso. Em nome de Jesus, a porta está se abrindo. Em nome de Jesus, o trabalho está chegando.
Em nome de Jesus, não fica, mas vai piorar, não vou aguentar, eu vou morrer, em nome de Jesus, muda a sua declaração, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Começa a declarar, Deus quer ver isso aqui acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você está enxertado na videira. Você vai multiplicar, você vai crescer, você vai se fortalecer. O Senhor é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Capítulo 2 agora de Êxodo diz: foi-se um homem da casa de Levi, da tribo de Levi, da casa de Levi, Levi que significa join together, aquele que se conecta, aquele que está junto, que era um dos filhos de Lia com Jacó. Foi-se um homem da casa de Levi, nós sabemos que mais para frente a gente vê o nome dele, o pai de Moisés, se chamava Amrão. Amrão significa povo exaltado. Casou-se com uma filha de Levi. Casou-se com uma filha de Levi que se chamava Joquebede. Às vezes a gente esquece. Às vezes eu quero ressaltar isso, porque você vê que aquelas parteiras agiram como mãe, e agora você vê a atitude da mãe de Moisés, e você pode ver que o sucesso na vida de Moisés foi por causa da influência da vida, foi por causa da influência da sua mãe na vida dele. Mas eu quero que você veja, irmãos, que a forma para salvar uma nação, irmãos, os governos sobem e governos descem, as coisas acontecem na política, as coisas acontecem como está acontecendo agora essa pandemia, mas irmãos, uma nação ela é salva quando a igreja, quando o povo de Deus se levanta com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Mas Joquebede significa Jeová é glória. Então você vê que Amrão significa o povo exaltado que se casa com Joquebede, que é Jeová é glória. Então o povo é exaltado por causa da glória de Jeová. Você percebe a conexão dos dois? Você percebe que o povo é exaltado por causa da glória de Jeová. O povo é exaltado por causa da glória de Jeová. O povo é exaltado por causa da glória de Jeová. Não é o que o povo se acha, não é porque o povo é o primeiro, não é porque o povo é melhor, não é porque o povo sabe fazer, não é porque o povo é isso ou o povo é aquilo. O povo é exaltado quando tem a conexão com a glória de Deus, a glória do Senhor, e enche o homem, enche a terra, a glória do Senhor vem sobre a sua vida, aí o povo é exaltado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção, porque todo crente genuíno em Cristo já demonstrou a sua fé salvadora. Mas a gente tem que ter não só essa fé salvadora, isso é importante, mas a gente tem que ter também a fé que sustenta. Não sei se tem essa palavra em português, fé sustentadora. Você não tem, eu acabei de inventar agora. Mas a fé sustentadora fala da simples confiança em Deus, que precisamos exercitar diariamente. Escute, a fé sustentadora fala da simples confiança em Deus que precisamos exercitar diariamente, a fim de viver uma vida cristã vitoriosa e servir a Deus de maneira aceitável. Essa fé que sustenta, em linguagem simples, é a garantia de que aquilo que Deus disse em sua palavra é verdadeiro e que Deus agirá de acordo como Ele disse. Glória a Deus. Agora olha o que acontece. Você vê essa conexão então do povo exaltado e a glória do Senhor. Arão e Joquebede. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Queria dar 4 ou 5 coisas para você, que você guardar. E o povo que gosta de escrever, escreveu. O primeiro ponto é o teste da sua fé. Joquebede sabia que quando esperava uma nova chegada na família, que é assim, não é? Claro que hoje a diferença é que você pode fazer ultrassom. Tem ultrassom que você vê a cara do bebê antes do bebê nascer. Mas ela não tinha. Imagina aquela expectativa, irmão. Irmã, o bebê nascendo. Tudo aquilo que acontece.
Você sabe, se você já participou, se você já acompanhou a gravidez, o desenvolvimento da criança, da sua esposa, você sabe, você vai vendo aquela mudança, o corpo da mulher vai mudando, os gostos vão mudando, particularidades, aí você vê a criança se mexer e a mãe fica contente, aí ela chama o pai, aí o pai às vezes não sente, e a mãe fala assim, você tá vendo, tá movendo, aí você, o mais louco é quando a criança dá aquelas esticadas no ventre, que a cabeça está de um lado, o pé do outro, e a barriga da mulher faz aquele... Eu não sei como... Por isso que é a mulher que tem, porque o homem não aguentaria. O homem vai ficar desesperado com isso. Mas imagina isso acontecendo, mas aquela expectativa da chegada da criança e ao mesmo tempo o medo. E se for menino? O que a gente vai fazer? E se for menino? O decreto era que o bebê teria que perecer no rio Nilo. Se os pais desobedecessem, eles também estariam sujeitos a morrer. Fala a verdade, se a fé não foi provada. Certamente esse foi um período de grande provação para Joquebede. Esse foi um período de grande provação para a glória do Senhor. Esse foi um período de grande provação para aquele que era o povo seria exaltado. Mas em vez de manifestar medo e desespero, ela demonstrou ter confiança e esperança em Deus. Coloque aí 1 Pedro 1, 6 a 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisto vos exultais. Nisso, em inglês fala, nisso tereis grande alegria. Nisso você vai se empolgar. Nisso você vai ficar feliz. Nisso você vai ficar contente. No que, pastor? Ainda que no presente, por breve tempo, se necessário. Às vezes não é necessário. Então se não é necessário, para de ficar querendo achar prova onde não tem. Mas se necessário, sejais contristados por várias provações. Era o teste da fé dela. Essas provações são para que a prova da vossa fé. Hebreus 11:1. A certeza daquilo que se espera, a convicção no que não se vê. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Você consegue entender, irmãos, que a sua fé tem mais valor do que dinheiro? A sua fé tem mais valor do que ouro, prata, bronze. A sua fé tem mais valor. A fé tem mais valor do que dinheiro, condição financeira. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória. Lembra do nome dela? A glória do Senhor. Irmão, como que você ia saber onde você está no seu nível de fé, se você nunca passasse nada? Como que você ia saber se você saiu do ponto A e chegou até o B, se você olhasse para trás 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, às vezes dentro da igreja? Como que você ia medir, ou seja, a forma que dá para ver se você cresceu na sua fé, na convicção das coisas que se esperam, é através das coisas que a gente passa. Numa das devocionais que a gente fez, eu me lembrei daquele canto que a gente cantava muitos anos atrás. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam mais perto de ti. As minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E... esqueci o resto. Se diante de mim... e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, aleluia! Minhas provações não são, toma posse disso, as minhas provações não são maiores do que o meu Deus. As suas provações não são maiores do que o seu Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
Ô irmãos, a gente está precisando hoje mais do que nunca romper em fé. Mas romper mesmo. Você acreditar no que você canta, você acreditar no que você prega, você acreditar no que você testemunha, você acreditar quando está bem, acreditar quando não está, acreditar quando está doente, acreditar quando é curado, acreditar quando não tem, acreditar quando tem, acreditar quando está passando por necessidade, acreditar quando tem abundância. É você crer o tempo todo, irmãos. Para crente, quem é servo de Deus, não tem essa. Dá um break, pastor. Não tem essa de pegar leve. Não tem. Para quem serve a Deus, irmãos, não dá para você ser crente em tempo, como é que fala? Part-time Christian. Tempo parcial. Tem que ser crente em tempo integral. Eu sou crente no domingo. E na segunda também. E na terça. E na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, e no domingo. É crente todos os dias, irmão. É você crer todos os dias. É você se apropriar da palavra todos os dias. Olha só para essa mãe, no dia das mães. Olha quanta lição ela está mostrando para a gente, porque na hora que a fé é provada, eu vou continuar crendo na palavra. Na hora que a palavra é de morte, eu vou continuar crendo na vida. Se eu precisar esconder, eu vou esconder até não dar mais para esconder. Porque ela não foi muito tempo não, foi por 3 meses. E hoje você vê a loucura que é. Como que as crianças hoje estão muito mais adiantadas do que era no meu tempo, e no seu tempo, e no tempo de tantas pessoas. E às vezes a gente está esquecendo que é necessário esconder as nossas crianças, proteger os nossos filhos, proteger eles e abrir a real, falar de verdade como que é conversar, é chegar. Eu não estou chegando falando para você chegar e você ser tipo parceiro do seu filho, você é pai, você é mãe. Não é tipo o seu filho quer ir na balada com minha filha. É você mostrar o que é viver pela fé. Porque o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, o Senhor diz, não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que prosperam, daqueles que multiplicam, daqueles que veem o crescimento, daqueles que veem a mão do Senhor, daqueles que veem o livramento do Senhor, daqueles que veem a porta se abrindo e sabe que é o Senhor, daqueles que veem a provisão que vem, daqueles que veem o Senhor, o socorro, o bem presente na hora da angústia. Nós somos daqueles que não retrocedem, mas que avançam para realizar os planos de Deus. Glória a Deus. Então quando você vai lá, tende por motivo de grande gozo. Vamos lá de novo. O passar por provações. 1 Pedro 1, 6-9. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, para glória, para honra, na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, mas o amais, e embora não o vedes agora, credes nele, exultais com gozo inefável, cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé. Você percebe que a fé tem um destino, está indo para um lugar certo. Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então você vê, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, ela viu o propósito, ela viu a bênção de Deus, ela viu que era bênção ter filho também. Não era só filha, filho também. Escondeu-o 3 meses. Então, primeiro é o teste da sua fé, em segundo, o fundamento da sua fé. No meio dessa aprovação, ela tinha a confiança e a esperança nas promessas da palavra de Deus. Escute, no meio dessa aprovação, ela tinha confiança e a esperança nas promessas da palavra de Deus. Vamos ver a palavra de Deus, qual que era a promessa de Deus que Deus tinha dado para o povo? Lá em Gênesis 15... Ainda para Abraão, disse no verso 13, então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza, olha aqui querido,
Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com muitos bens. Ela creu nessa promessa. Ela caminhou nessa promessa. E você sabe que algo que é muito tremendo com os hebreus é como que a história vai passando de pai para filho. E como que eles falavam da palavra de manhã, à tarde e à noite. E como que era repetido. Irmão, revelação, a gente só aprende por repetição. Essa é boa, hein? Essa aí da frase do Twitter. Revelação, a gente só aprende por repetição. Quanto mais você repete, mais a revelação vai entrando, Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que vem a revelação. Não havendo visão, o povo perece, mas bem-aventurado é o que guarda a tua lei. Não havendo visão, o povo perece. Não havendo revelação, o povo perece. Mas quando você tem a revelação, o povo prospera. Onde não há revelação, o povo perece. Onde há revelação, o povo prospera. Então é importante essa revelação. O povo é exaltado por quê? Por causa da revelação. Então, em segundo lugar, é o fundamento da sua fé. Deixa eu te dar um outro texto. Mateus 7. Mateus 7. 24 a 27. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras, e as pratica. Então não é aquele que fala assim, isso aí eu já ouvi. Isso aí eu já sei. Isso aí o pastor pregou a semana passada. Então não é aquele que ouve. Portanto, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica é igual ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Agora olha só, o que revela se a casa está na rocha é a prova. Meu Deus. O que revela o fundamento da sua vida é a aprovação. O que revela onde você está firmado é as coisas que você passa. Olha aqui. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. Está vendo quanto ataque? 4 tipos de ataque aí. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então você fica em pé, você se mantém em pé por causa daquilo que está no fundamento que ninguém vê. E quanto mais o Senhor, isso é bom, hein? Quanto mais Deus quer te exaltar, mais profundo deve ser o fundamento. Quando mais Ele vai te exaltar, lembra que Arão, povo exaltado, e era grande, hein, irmãos, a glória que Deus ia revelar através de Moisés? Por isso que você entende, quanto maior é o impacto, quanto maior é a influência, quanto maior é o que Deus quer fazer em você e através de você, quanto mais alto o Senhor vai te elevar, mais profundo deve ser o seu fundamento na palavra. Mas o que vai revelar aonde você está firmado, meu Deus, é a chuva, é os rios, é os ventos, é aquilo que vem contra a casa, que continua batendo, mas você continua de pé. Continua batendo e você continua de pé. Continua batendo, você continua pregando. Continua batendo, você continua louvando. Continua batendo, você continua semeando. Continua batendo, você continua investindo. Continua batendo, você continua dando glória. Continua batendo contra aquela casa, mas ela continua de pé por causa do fundamento que está na palavra de Deus.
Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Como que é revelado o fundamento dele? Prova. Mesma chuva, os mesmos rios transbordam, o mesmo vento sopra, e vem contra aquela casa, ela cai e foi grande a sua queda. E hoje, irmãos, todo mundo quer esse, em nome de... Olha, presta atenção se não é assim. A maioria de nós já foi na praia. Eu faz tempo e as nossas crianças também. Vocês viram, né? Pela nossa palidez. Faz tempo. Mas uma coisa interessante em relação à areia, o que é? Se você deita na areia, depois de um tempo, quando você levanta, você vê que o seu corpo fica marcado na areia. A areia toma a forma daquilo que você é. Hoje, muita gente quer o quê? Um evangelho que não pegue tão pesado. Um evangelho que aceite o pecado. Um evangelho que aceite um estilo de vida que não se alinha à palavra. Por isso que tem gente mudando a Bíblia. Por isso que tem gente escrevendo, mudando certas palavras na Bíblia porque é ofensivo demais. Tem gente que está mudando a tradução da Bíblia. Tem gente que está arrancando página da Bíblia porque, não, isso não, pastor, misericórdia. Isso é no Antigo Testamento. Não, eu estou vivendo embaixo da graça. Sabe como que é, pastor? Embaixo da graça é diferente. Não, embaixo da graça, o que você está querendo dizer? Não estou falando de graça, porque nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é não de Deus. Não vem das obras, para que nem se glorie. O que você tem que entender não é a graça te leva a não errar, a graça te leva a não pecar. Essa é a graça que vem de Deus, porque é Ele que te dá força para realizar aquilo que tem que fazer em Cristo Jesus. Agora, o que o povo está falando é, não, isso não é graça, isso é outra coisa. É a pessoa querer que a palavra se adapte ao estilo de vida dela, em vez dela se adaptar ao estilo da palavra. A palavra de Deus é: conhecereis a verdade, e essa verdade que você conhece, é ela que te liberta. Então não é a palavra que você se deita, porque a prova vem, irmãos, e vem para todos. Eu não estou profetizando não, mas ela vem para todos. Você pode amarrar o quanto for, mais dia ou menos dia tem uma situação que te pega de surpresa. Mais dia ou menos dia o carro quebra. Mais dia ou menos dia o filho sai de casa, ou a filha faz alguma coisa louca, ou algo fora do seu controle, uma enfermidade vem. Mais dia ou menos dia, mas sabe de uma coisa? Aquele que está firmado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí sim, o que acontece? Passa o vento, vem a enchente, vem o vento, e dá contra aquela casa, mas ela continua de pé, por causa do fundamento. Então, irmão, se a coisa não estourou ainda, é porque grande vai ser a obra. Se Deus não fez ainda o que você achou que Ele ia fazer, não é porque Ele não vai fazer, é porque tem que descer mais profundo. O fundamento é grande porque a construção vai ser alta. O fundamento vai descer antes de você crescer. Antes de você ver o fruto, vai criar raízes e raízes profundas. Aí você clama pelo Salmo 1: tudo o que fizer prosperará, porque é como um homem plantado junto de ribeiros de águas. Oh, Deus lindo! Então, o primeiro é o teste da sua fé, o segundo é o fundamento da sua fé. O terceiro é a sua fé em ação. Terceiro é a sua fé em ação. Joquebede tinha uma fé tão profunda na confiabilidade da palavra de Deus que levou ela a agir. Ela não se sentou e sentiu pena. Escute, ela não sentou e sentiu pena de si mesma pela situação atual no Egito e disse: se essa criança for o libertador de Israel, Deus de alguma forma o poupará e o libertará. Não há nada que possamos fazer, então vamos jogá-lo no rio, e se Deus o quiser, Ele poderá salvá-lo. Você percebe, irmãos, o absurdo disso? Pior que tem gente que vive assim: se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser prosperar, Ele prospera. Se Deus quiser curar, Ele cura. Ele quer, irmãos. Mas Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer. Ela sabia que Deus esperava que façamos nossa parte, que Ele não fará por nós o que somos capazes de fazer por nós mesmos. Ô lugar para dar glória. Não adianta ficar esperando Deus falar: não, pastor, estou esperando em Deus. Para de esperar e faz o que você pode fazer, irmão.
Eu sempre falo isso. Tudo que tiver a mão para fazer, faz com todas as suas forças. Ninguém vai levar nada para a sepultura. Tudo que tiver a mão para fazer, faz com todas as suas forças. O tempo é agora. Dá para se preparar agora? Se prepara agora. Não dá para ir em lugar nenhum, meu. Em vez de ficar vendo Netflix, filme, isso e aquilo, e coisa de besteira, em nome de Jesus, aproveite esse tempo para aprender uma outra língua. Aproveite esse tempo para fazer exercício, para você se preparar, para você ficar saudável. Aproveite esse tempo para você aprender algo online. Não tem desculpa, irmão. Hoje não dá. Você pode aprender dentro da sua casa, dentro da sua sala, onde você está, com o seu computadorzinho, no seu celular. Você pode aprender algo novo em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, seja o que for. Você pode lock in, em vez de você estar somente no lockdown, you should lock in para aprender coisas novas. Para que quando isso passar, você tenha algo a mais que pode somar dentro do seu, como é que fala? Do seu currículo. Tem palavra que sobe. Então, em terceiro, a sua fé. Tem que agir, irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala em Tiago. De manhã eu fui falar Tiago, que em inglês é James, e eu falei Tiago. E agora à noite quase que eu falei, abre a sua Bíblia em James, que é Tiago 2. Tiago 2, olha aqui, Tiago 2, 14. Meus irmãos, que proveito há se algum disser que tem fé e não tiver obras? Tiver fé e não tiver obras, tiver fé e não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vá em paz, irmão, aquietai-vos, fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, não está falando que você é salvo pelas obras, porque obra não salva ninguém. Mas quando você tem fé, uma vida transformada pelo poder da palavra vai te levar a fazer coisas que você não fazia. Vai mudar a dinâmica de vida. Por quê? A fé que veio pelo ouvir mudou, transformou, renovou a sua mente. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta, irmão, você olhar e você ser a mesma pessoa, o mesmo cara, a mesma moça que você era 10 anos atrás. Tem alguma coisa errada. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirás a alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato. Lembra do homem insensato que edificou a casa sobre a areia? Ele era insensato também. Que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e a fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ela não ficou esperando, não. Ela não jogou o bebê no rio. Se Deus quiser salvar, Ele salva. Ela escondeu o menino 3 meses. Não podendo escondê-lo mais pelo tempo, tomou o cesto de juncos, revestiu de betume e piche. Lindo isso. Por quê? Estava indo no rio. O problema não era a água do rio, o problema era se o rio que estava do lado de fora entrasse do lado de dentro. E ela selou. E a gente tem que ter isso, irmãos. A nossa vida nessa hora tem que ser uma vida blindada pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que está do lado de fora não pode entrar do lado de dentro. O que está do lado de fora não pode entrar do lado de dentro. O que está do lado de fora não pode entrar do lado de dentro. Quando entra do lado de dentro, o barco começa a afundar. O cesto começa a afundar. A vida começa a afundar. Quando você ouve mais o que está lá fora do que aquilo que está aqui dentro. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em vós, dentro de você. É isso que Deus quer manifestar. É o que está lá dentro, trazer para fora, e não o que está aqui fora entrar para dentro. Por isso você tem que tomar muito cuidado. O que você ouve? Como que você passa os seus dias? O que você ouve, porque mais dia ou menos dia você vai acabar produzindo aquilo que você ouviu. Ela selou o cesto. Betume, a mesma coisa que colocou na arca de Noé, para que aquilo que estava fora não entrasse dentro. Você tem que blindar a sua vida, irmãos, não só hoje, mas daqui para frente mais do que nunca.
Do jeito que vai piorando o mundo, a sua vida tem que estar blindada. A sua força deve vir de dentro. A sua força deve vir no Paráclitos, o Espírito Santo de Deus, aquele que é meu ajudador, aquele que é meu advogado, aquele que é meu mestre, aquele que me mostra, aquele que me guia, aquele que me conduz, aquele que me guarda. O Espírito Santo de Deus está em vós, dentro de vós. É isso que tem que acontecer. Não aquilo que está fora entrar, mas isso que está dentro sair. Deus lindo. Tocou, pegou o betume, pegou o piche, pôs ele, o menino, e largou entre os juncos, à beira do rio. Então, em terceiro, deixa eu repetir de novo, se você está pegando agora a mensagem. Primeiro é o teste da sua fé. Segundo é o fundamento da sua fé. Terceiro é a sua fé em ação. Quarto é a resposta à sua fé. Sabe por quê? Quando você age em fé, é a fé que coloca as coisas em movimento para realizar o plano de Deus. Eu vou falar de novo e se alguém quiser escreve aí. É a fé que coloca as coisas em movimento para realizar o plano de Deus. É a fé que coloca as coisas em movimento para realizar o plano de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora olha que tremendo, irmãos. Daqui para frente, olha o que acontece. Então ela fez a parte dela, ela escondeu o menino até quando deu, ela tomou um cesto de juncos, ela revestiu de betume, revestiu de piche, pôs o menino no cesto, largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então não é largar o cesto lá e seja o que Deus quiser. Não, ela ficou ligada, a filha ficou junto ali. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto do menino nos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Irmãos, é lindo isso. Abrindo, viu o menino. Olha a sincronia de Deus, irmãos. Deixa eu aproveitar para perguntar. Você acha que não tinha banheiro no Egito? Você acha que eles não tinham aquelas casas de banho? Aquilo ali, eles idolatravam ao Nilo. Era algo de superstição. Era como se eles adorassem ao que acontecia no Nilo. E olha como Deus pega isso que eles acreditavam e protege. E no meio daquilo, Ele usa aquela situação para colocar o plano dele em ação. Percebe, irmãos? Olha a sincronia. A filha de Faraó, detalhe, a filha de Faraó, o mesmo Faraó que falhou para matar todos os meninos. A filha, o pai dela era responsável para ter mandado aquele decreto. Fala a verdade, se Joquebede não é, ela é a mãe. Né? Que a gente fala quando é homem, é o cara. Ela é a mãe. A filha de Faraó decide, olha a sincronia. A filha de Faraó decide tomar banho no rio, a sincronia do tempo, as ajudadoras, as donzelas, a irmã observando de longe. Aí, irmãos, em inglês fala que na hora que ela abre o cesto, o bebê chora. Que lindo isso. Abrindo, viu o menino. E ela teve compaixão dele. E ela sabia de onde ele veio. Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Então disse, olha que louco isso, meu. Olha como Deus é Deus. E disse a sua irmã, a filha de Faraó. Então você vê a filha de Joquebede e de Amrão, agora falando com a filha de Faraó, e ali começa, porque a filha de Joquebede dá um conselho para a filha de Faraó. Ou seja, o conselho e a ordem que veio de cima não prevaleceu. O que prevaleceu foi aquele que andou por fé. Vai vendo. É lindo isso. Então disse a irmã, a filha de Faraó, olha que louco, irmãos. Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie esse menino para ti?
Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe, é claro, né? Chamou a própria mãe. Chamou a mãe do menino. Quem? Chamou Joquebede. Quem? Chamou a glória do Senhor. Quem? Chamou Jeová é glória. Ela foi chamar a glória. Ela foi chamar a presença de Deus. É assim, irmãos, que acontece. Vai andar por vista, não vai ver glória. Vai andar por fé, a glória se manifesta. A presença do Senhor vem, ela te cobre, ela te protege quando você anda por fé, não por vista. Não pelo jeito que os outros andam. Não pelo medo, pelo pânico, pelo susto. E agora? Meu Deus, como que vai ser? Decida hoje, irmão e irmã, andar por fé, andar como Joquebede, andar como essa mãe que influenciou a vida de Moisés, de tal forma, eles idolatravam o Nilo. O que você acha que ela pensou quando ela viu o bebê? Foi enviado pelo Deus dela. Então vai vendo. O teste da sua fé, fundamento da sua fé, a fé que entrou em ação, a fé em ação, a resposta da sua fé em quinto lugar, a recompensa da sua fé. Meu último ponto. A recompensa da sua fé. A fé de Joquebede foi recompensada ao se reunir com o seu próprio filho. Se ela guarda, ela perde. Quando ela entrega, ela recebe de volta. Meu Deus. Quando ela confia, Senhor, eu chego até aqui. Senhor, eu não tenho mais o que fazer, porque ele vai começar a chorar e o choro dele é alto, e quando ele chora não dá para ficar, não dá para calar, não dá para acalmar, não dá para fazer nada. Senhor, eu trouxe ele até aqui 3 meses, Pai. Mas daqui para frente, eu vou colocar ele sobre as águas. Eu vou crer, Pai, que o Senhor vai cuidar dele melhor do que eu. Eu vou crer que o Senhor tem um plano para a vida dele. Eu vou crer que o Senhor vai guardar ele. Eu vou crer que as serpentes do Nilo não vão atacar esse cesto. Eu vou crer que o Senhor, que ele vai achar graça e favor num lugar onde todo mundo achava a morte, ele achou graça. Num lugar onde as outras crianças acharam a morte, irmãos, ele achou graça, ele achou o favor do Senhor. Aquela mãe creu e o Senhor abençoou. E em último lugar é a recompensa. A palavra de Deus diz em Hebreus 11... Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Recompensador, galardoador. O que ela estava buscando era agradar ao Senhor. Ela não concordou com aquele decreto. Ela não concordou com matar aquilo que saiu dela, aquilo que ela gerou, aquilo que ficou. Irmãos, é fácil para alguém falar assim: logo logo você tem outra. É fácil quando não é com a gente, com você, comigo. Não, isso vai passar. Sabe o que é você gerar 9 meses e vem um faraó e fala assim: joga no rio? Falou para a parteira e as parteiras temeram ao Senhor. E elas foram abençoadas porque elas decidiram honrar e crer em Deus. Pode parecer que não, mas eu quero te encorajar, irmãos. Vale a pena viver por fé. Vale a pena viver pelas promessas de Deus. Vale a pena porque às vezes não vem na hora que você acha que vem.
Como eu falei, acho que a semana passada ou a outra, sobre José. Ele sempre fazendo coisa certa. Parece que só dava errado, errado, errado. Mas aquilo que parecia que dava errado, Deus estava preparando ele para a posição que ele teria no futuro. Então, irmãos, vale a pena. Ela fala, Senhor, o meu cuidado chega até aqui. Sem pensar, eu não creio que ela pensou assim, não, de repente ela me chama de volta. Mas a irmã dela, na hora ali, você percebe? Que simplicidade, irmãos. Né? Lembra daquele versículo do Novo Testamento? Simplicidade da pomba e astúcia da serpente. Ah, você quer que eu chame alguém para dar de mamar para a criança? Uhum. Ela vai chamar a própria mãe. Olha a recompensa, irmãos. Ela entrega e ela recebe de volta. E recebe com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque qual que é a mãe que recebe pagamento para criar o filho? Joquebede. Já pensou, irmão? Ela recebeu salário para dar de mamar. Ela recebeu salário, ela foi paga para abençoar, para orar, para declarar a palavra de Deus, para declarar o potencial, para declarar, Moisés, está chegando o dia, Moisés, eu acho que vai ser você, Moisés, você tem uma promessa, você não vê em nenhum momento, irmãos, ela falando, Deus falando com ela audivelmente, Deus dando uma revelação, é o instinto materno, é a palavra de Deus dentro dela. Ah, Moisés, eu estou com o meu calendário aqui, eu acho que é você mesmo, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai prosperar, é você que Deus vai levantar como libertador, é você que Deus vai usar para tirar esse povo do Egito, é você que Deus vai usar para quebrar os grilhões, é você que Deus vai usar. Irmão, irmã, eu quero terminar com isso. Você veja o potencial na vida dos seus filhos, chame a existência as promessas de Deus, chame a existência o propósito de Deus, chame a existência o que Deus quer fazer na vida deles, profetiza, chama, amamenta, encoraja, fortalece, ora, abençoa, unge, celebra a ceia, profetiza, chama a existência over and over and over again, e faz de novo e de novo e de novo e de novo, até que fica neles e eles creiam. Deus tem um grande propósito para a minha vida. Por quê? Porque quem gerou, quem que me trouxe aqui foi o quê? Aquele que é o povo exaltado e aquela que manifesta a glória do Senhor. Meu Deus. A recompensa da fé. Vale a pena servir ao Senhor. E eu quero orar com você nessa hora. Que o inimigo atacou tanto, que tem gente que não acredita mais. Tem gente que acha que Deus não vai fazer mais. Tem gente que está com medo. Será? Mas Deus me mandou aqui nessa noite para declarar que foi a fé que salvou uma nação. E eu quero declarar sobre a nossa nação brasileira. É a fé. É a fé. Eu quero declarar sobre os pastores e pastoras que estão ouvindo. Eu quero declarar sobre os apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, sobre mestre. Eu quero declarar, irmão e irmã, Deus te chamou para pregar a fé. Deus não te chamou para pregar medo. Deus não te chamou para pregar covardia. Deus não te chamou para pregar, vamos voltar para trás. Deus não te chamou, vamos voltar para o Egito. Deus não te chamou para... Não. Deus te chamou para ir para frente. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para injetar fé no seu povo. Deus te chamou para você crer em primeiro lugar, porque como que você vai dar o que você não tem? Eu dou o que eu tenho. Eu dou o que Deus fez por mim. Eu dou o que Deus fala comigo. Eu dou o que Deus me manda para falar. Então você recebe dele e você dá para o povo. Não é você que dá para o povo que você tem, porque a gente não tem nada. Mas o que nós temos vem dele. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Hoje, levanta, toma o teu leito e anda. É isso que eu tenho, porque vem dele. Então eu quero declarar sobre você, irmão e irmã, na autoridade do nome de Jesus, a unção do Senhor quebre todo jugo, remova todo fardo, que o Senhor quebre agora palavras de desencorajamento, situações caóticas. Eu quero declarar que caia por terra tristeza, angústia, amargura, depressão, agonias, sentimentos de morte, em nome de Jesus. Você que tem tido pesadelos, que você está morrendo, que você está afundando, que você está caindo num precipício, que não tem mais jeito, que a cova está aberta,
aberta. Eu quero quebrar isso hoje, na autoridade do nome que é sobre todo nome. Eu quero declarar que você é sarado, que você é curado pelas pisaduras de Jesus. Eu quero declarar que você é cabeça e não cauda, que você andará por cima e não por baixo. Eu quero declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu quero declarar que você é abençoado ao sair, que você é abençoado ao chegar. Eu quero declarar que você é cabeça e não cauda, que andarás por cima e não por baixo. Eu quero declarar que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar. Eu quero declarar que você habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansará. Eu quero declarar que você vai viver por fé e não por vista, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Pode deixar o seu glória a Deus aí.